dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que está assistindo. Eu sou Maria Elisa Ferreira e na disciplina de Pedologia nós vamos falar um pouco sobre os cromossolos. E o meu grupo é composto por mim, pela Heloísa, o Luiz, o Matheus e o Ravel. E nós vamos fazer essa pequena apresentação para vocês sobre os cromossolos para essa disciplina do curso de Engenharia Florestal da Universidade Federal de Piauí. Os nossos tópicos que nós trouxemos aqui desse sumário é composto pelos conceitos, as principais características, o ambiente de formação, limitações e potencialidades agrícolas, além das principais características das subordens dessa ordem. Certo? Pois, dando início aqui realmente a apresentação, vou concentrar que os monossolos são solos minerais imperfeitamente ou mal drenados, com erosão superficial ou superficial eluvial, tendo uma textura mais leve que contrasta abruptamente com o horizonte dele, que ele vai ser imediatamente subjacente e adentrado. Bem mais denso. Esse é um tipo de solo realmente específico, em áreas específicas, que vai afetar a parte agrícola e podem ser encontradas em áreas de relevo plano ou superficialmente onduladas, levemente onduladas, com baixadas e várzea. O que nos leva a essas características, que tem a presença do ozônio superficial aluvial, de textura arenosa, vai ter uma madrinagem e uma alta capacidade de troca catiônica e saturação por bases elevadas. Como a gente pode perceber na figura ao lado, a gente vê um solo bem compacto, bem pesado, que se você pegar um pedaço dele, por exemplo, ele vai esfarelar na sua mão, vai se desfazer sem um mínimo esforço, com a outra textura arenosa que ela tem. E se você, por exemplo, jogar um copo de água, ela vai ser difícil de ser drenada, de ir para os outros horizontes, justamente por causa da má drenagem que ela tem. O ambiente de formação desse solo, eles ocorrem preferencialmente em áreas de plano ou suavemente ondulado, em baixadas, várzeas e depressões sob condições de clima úmido, em áreas de transição entre diferentes tipos de solo. Como eu expliquei no conceito, né? Bem um pequeno spoiler. E as limitações agrícolas são drenagem deficiente, onde, como eu falei, o solo vai ter dificuldade para drenar aquela água, o que leva a encharcamentos em grandes áreas a alagamentos. A compactação do solo é um solo que, por causa do uso excessivo daquela área, ele vai ficar compactado, vai ficar pesado, como está na imagem, o que vai dificultar a infiltração dessa água também. E as raízes vão ter dificuldade para penetrar o solo, o que vai fazer com que elas não consigam acessar minerais e nutrientes para aquela planta. A suscetibilidade à erosão, solos ácidos e baixo teor de matéria orgânica, apesar de serem diferentes, vai precisar de fertilidade, de um manejo adequado para conseguir corrigir esses déficits naquele solo. E a potencialidade agrícola são a disponibilidade de água, a textura do solo e os solos em boa condição. Isto é, por causa que eles têm uma má drenagem, eles conseguem reter nutrientes e água dentro daquele solo por mais tempo do que um solo argiloso, por exemplo. E essa textura compacta facilita isso também, manter esses nutrientes nesse solo. O que, dependendo da cultura, como por exemplo cafés e cereais, vai ser bom desde que haja um manejo adequado do local. E as principais características da subordem dessa ordem, o plano solo nático,
tem caráter sódico imediatamente abaixo do horizonte A ou do E, dentro de 200 centímetros abaixo da superfície do solo. E também em horizonte de 150 centímetros abaixo da superfície, desde que a parte superior do horizonte B ocorra uma troca catiônica de magnésio 2+, e de sódio mais, que é uma das funções do fonossolo é ter essa troca. Também os fonossolos ácidos são os outros solos que não vão se enquadrar na classe anterior, basicamente. Aqui temos uma imagem que vocês podem ver que é bem visível a troca de horizontes. E essas são as referências.